Bom, pessoal, a gente inicia mais uma reunião do nosso projeto, né? Justiça Internacional e Direitos Humanos do LAPRE. Então, hoje, a gente vai dar alguns avisos e vai iniciar a discussão dos textos base. Lembrando que esses textos bases, inclusive para quem assistir a gente depois, eles estão disponíveis no Google Classroom do projeto, né? Tem todos os textos base relativos ao assunto geral do projeto e bem como os assuntos específicos, né? Então, hoje a gente vai dar prosseguimento a isso. A gente só vai esperar alguns instantinhos para o pessoal poder ir aparecendo aqui, senão a gente começa logo, logo, até porque isso aqui fica gravado, né? Fica à disposição de vocês. Pessoal, é o seguinte, tá aparecendo alguns eventos, a gente fiquem atentos no nosso... boa tarde, Hermeson. Fiquem atentos para o que a gente posta lá no Google Classroom, João Victor. Boa tarde a todos e a todas. Pessoal, fiquem atentos, porque a gente vai postar assim, eventos, revistas. Inclusive, eu não sei se vocês já viram falar que a Fundação Getúlio Vargas ela tem um boletim que informa as revistas e eventos, né, que é o Boletim de Oportunidades Acadêmicas, que é o BOA. Deixa eu ver se eu coloco aqui no chat, depois vocês podem acessar. Aí lá fala de muitas revistas, muitos eventos que vocês podem mandar os trabalhos, os artigos, os resumos, né? Já que o objetivo desse grupo sempre é a questão da produção acadêmica, né? A gente é voltado para isso. Então lá tem, eu vou colocar aqui, já entrei. Lá tem inclusive qualis, etc. Em relação a vocês que são graduandos, a questão do qualis ela é importante, mas para graduando, gente, é relativo isso, entendeu? A publicação é sempre importante, tá? Diz, não, eu quero publicar. Uma vez um dia desse teve um menino, não, eu já quero ir publicando, nunca tinha publicado nada, já quero publicar A1. Eu digo, peraí, não, você vai começando, aí depois você vai chegando até lá. E geralmente essas revistas de qualis muito elevadas, elas muitas vezes nem aceitam o graduando, ou quando aceitam o graduando, eles aceitam como coautor só. Né? Que inclusive é uma coisa que eu até tenho que passar para vocês. Só precisa me colocar como coautor se o edital da revista ou do evento que vocês queiram mandar exige, tá? Do contrário, basta me colocar como orientador mesmo, porque tem muitos professores que exigem. Não, eu quero ficar sempre como coautor. Eu acho que a gente só pode ficar como coautor em duas circunstâncias. Se você ajudou o aluno mesmo a fazer, se você fez parte do trabalho, não deixou tudo para o aluno fazer, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, se o próprio edital da revista ou do evento exige, porque aí não tem onde correr, né? Principalmente essas de qualis mais elevados, a partir de B1, A1, aí realmente eles exigem, eles não querem publicar trabalho, mesmo que o aluno tenha feito, eles sabem disso, né? Que foi o aluno que fez. Só que aí eles exigem que tenha alguém, muitas vezes até nem com mestrado eles querem aceitar. Se for uma revista A1, eles só querem que seja algum doutor como coautor, claro, eles sabem que quem fez aquilo foi o aluno e que o orientador só corrigiu, entenderam? Mas eles exigem isso porque quanto maior o título das pessoas que publicam, geralmente tende a ser mais alto o qualis da revista. E revista com qualis mais alto pontua mais em concurso. Acho que vocês sabem disso, né? Principalmente concurso, né? Seleções de mestrado, concursos, às vezes concursos públicos. Acho que até vários concursos, principalmente os federais, eles colocam pontuação para publicação, né? E aí, quanto mais alta, melhor. Mas, como a gente está dizendo aqui, pessoal, o foco é produzir. A questão do qualis acaba vindo mais cedo ou mais tarde. Você vai produzindo, produzindo, até porque muitas vezes para você publicar numa revista de qualis elevada, eles olham o seu currículo se tem outras publicações, entenderam? Diz, não, eu quero publicar já em alguém que já tem experiência em publicar. Então, isso também conta. Por isso que eu digo, não se... Ah, não, professor, tem essa revista aqui, eu gostei do tema, mas ela é C1. Eu digo, você gostou do tema, é pertinente. Gostei, aceita graduando, perfeito, publique lá.
você vai fazendo o currículo para depois conseguir publicar num Adquaris mais elevado, entendeu? Vai dando upgrade aí. Pronto, pessoal. Acho que a gente já tem um número razoável de colegas aqui, então a gente já pode começar a discussão. Hoje a gente ficou de discutir como é que a gente vai fazer essa dinâmica. Essa dinâmica é igual à aula de mestrado e doutorado. A gente começa com as nossas colegas apresentando a leitura, nem fosse basicamente seminário, mas não precisa ser tão padronizada quanto seminário. É mais que eu quero que elas tragam a visão geral do texto e a análise que elas fizeram. E aí a gente deixa o tempo livre e depois a gente abre para os meus comentários, para os colegas que leram também, se tiver algum questionamento, se tiver alguma coisa a acrescentar. Mestrado e doutorado, geralmente a gente segue essa dinâmica, porque lá é difícil ter uma aula expositiva. É muito raro, eu assisti pouquíssimas aulas expositivas no mestrado e doutorado. Às vezes, quando é um assunto muito específico, por exemplo, e aí o pessoal de RI sabe mais do que direito, a questão de métodos quantitativos. Né? Acho que o pessoal de RI estudou mais. O pessoal de direito sabe, assim, algumas coisas que viu falar. Métodos de pesquisa quantitativos, né? Análise estatística, aquelas coisas, econometria. Aí o professor no doutorado chega, ou no mestrado, e dá uma aula, né? Mesmo expositiva, porque é um assunto extremamente complexo. Análise de regressão. Análise de regressão não tem a ver com reencarnação, não, viu? Tem a ver com análise de dados. Que é outra coisa, né? Ali é terapia de regressão. Pronto, pessoal, deixa eu olhar. Quem ficou com o capítulo 2 da professora Flávia Povesan? Foi Vitória. Pronto, Vitória, você pode começar. Fica à vontade, fica tranquila. A gente quer que você traga as impressões assim que você teve da sua leitura. Quais são os pontos que você destaca, viu? Mesma coisa para a Laura. Tá, boa tarde. Para ficar mais organizada, eu anotei os pontos que eu achei mais interessantes, que me fizeram ficar mais reflexiva. E não concluí ainda minhas reflexões, né? Vamos refletir juntos. O livro não, o capítulo, ele vai começar falando sobre as concepções dos direitos humanos na contemporaneidade. E aí começa, a primeira e a segunda página, são só falando vários autores e autora, que só tem a autora de Hannah Arendt, dizendo o que entende sobre os direitos humanos nessa visão contemporânea. E aí vem Bob dizendo que os direitos humanos não nascem todos de uma vez e nem de uma vez por todas, ou seja, ele está dizendo que é algo mais evolutivo, que a sociedade vai construindo essa visão e os direitos humanos, o conceito de direitos humanos também vai seguindo essas evoluções sociais. Já Hannah Arendt, ela vai dizer que na concepção dela, os direitos humanos é uma construção humana, é uma invenção. E por isso está em constante processo, tanto de construção como de reconstrução, de desconstrução, enfim. Também nessa visão de processo junto da sociedade. E aí Joaquim Herrera Flores vai dizer que os direitos humanos são uma plataforma emancipatória, porque os direitos humanos nascem do desejo de dar dignidade humana para as pessoas. Então, dando essa dignidade, vai emancipar as pessoas, consequentemente. E aí, como é que se fala? Ferraioli. E aí, Ferraioli vai dizer que, na concepção dele, os direitos humanos é a lei do mais fraco contra o mais forte. E aí, se a gente fizer os paralelismos, do cidadão contra o Estado, do autoritarismo contra pensamentos libertários, enfim, é sempre o mais fraco contra o mais forte. No caso, mais fraco seria a parte mais vulnerável, que são as minorias, a sociedade como um todo. E aí, logo depois, o texto vai dizer que vai falar um pouco sobre as declarações e como foi o processo histórico do pensamento dos direitos humanos nessa contemporaneidade. Vai dizer que, após o fim do nazismo, né, fim do nazismo de uma forma objetiva, não subjetiva no imaginário popular, mas após a queda do nazismo e as consequentes violências que Hitler fez e todos que o acompanhavam, se cria esse pensamento de uma reconstrução. E agora, o que é que vamos fazer com o que fizeram e como vai ser essa nova sociedade? Como vai ser esses novos governos? E aí eles fazem
Declaração Universal de 48, e posteriormente a de Viena em 93. E nessas declarações são discutidas duas principais características dos direitos humanos, que é a universalidade e a indivisibilidade dos direitos compostos nessas declarações. Depois, o texto vai falar das consequências desses pensamentos e dessas conceituações dos direitos humanos na contemporaneidade. E traz duas principais consequências, que é o fim da soberania absoluta do Estado, ou seja, a soberania absoluta vai ser relativizada. No caso, o Estado não pode fazer tudo, não pode ser tudo pelo Estado e por o Estado. E também sobre os indivíduos com direitos internacionalmente protegidos. Ou seja, na verdade, um liga o outro, né? Que tirando esse absolutismo do Estado, vai se criar, tirando esse absolutismo do Estado nacionalmente, só ele pode proteger, só ele tem esse poder diretamente na vida das pessoas, cria um conjunto muito maior de que um vai observando o outro. Então, se um Estado está violando direitos, aí o outro vai e observa, e vai criando essa rede toda. E aí, com essas duas características, começam a criar os sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, que tem na Europa, na América e na África. E aí, posteriormente, fala sobre os desafios dos direitos humanos na ordem internacional contemporânea. E aí, o texto vai falar de vários desafios. O que eu achei mais interessante, eu acho que dá mais para ter um debate melhor, é sobre a universalidade vezes o relativismo cultural, que é o que a gente está vendo muito aqui, e acho que o pessoal do RI pode contribuir muito com a gente sobre isso. E aí o pensamento universalista é de que que os direitos humanos e os direitos como um todo, existe uma ética mínima e redutível. Me aparentou que esse pensamento acaba fazendo com que precisasse existir algo muito rígido para conceituar o que é direitos humanos e o que é direito de modo geral. Já o relativismo cultural vai dizer que a noção dos direitos está ligada aos sistemas políticos, econômicos, à sociedade, à própria cultura. E também, se a gente for pensar num relativismo cultural muito relativo, pode acabar trazendo abusos, né? E aí tem vários pensadores que analisam essas duas correntes, e os três principais, que é Boaventura de Sousa Santos, que eu acho ele um pesquisador incrível. Ele vai trazer a concepção da multiculturalidade e vai dizer que os direitos humanos devem ser inspirados no diálogo entre as culturas a compor o multiculturalismo emancipatório. Depois vem Herrera Flores e pensa dessa dualidade, que pensa que tipo, dessa dualidade deve existir um universalismo de confluência, ou seja, um universalismo de ponto de chegada e não de ponto de partida. E aparentou, né, na ideia dele, de que ele entende que tem que sim existir um relativismo cultural, porque são países e regiões diferentes, mas no fim de tudo, no fim de tudo, tem que se estabelecer o que são direitos humanos e o que são direitos. Não tem que partir já com o conceito, tem que entender tudo e depois criar o conceito. E aí, outro historiador, outro pensador que eu não sei falar muito bem, que Parekh, é assim que fala, professor? Parekh. É P-A-R-K-H. P-A-R... K-H. Enfim, eu vou escrever É aqui um no chat. indiano, né? Escreva no chat, acho que é um indiano. Porque eu não soube falar. Eu não soube lê-lo. Sim, eu não sei se ele é indiano ou é de Bangladesh, eu também não sei não. Não sei como é que fala. Ele é um asiático, eu já li alguma coisa dele, acho que no próprio outros livros. Deixa eu ler. E Índia. aí, pronto, então esse daí, ele entende dessa dualidade entre o universalismo e o relativismo cultural. Ele propõe um universalismo pluralista, não etnocêntrico, baseado no diálogo intercultural. E as minhas impressões sobre os desafios, que eu acho que é a parte que a gente vai debater mais,
é que, embora a gente tenha que respeitar todas as culturas, certo? Principalmente porque, exemplo, aqui na América, existe uma predominância muito forte de uma imposição cultural, principalmente na América Latina, pelos Estados Unidos e na Europa por países mais fortes, enfim. Em toda região existe alguém mais forte, entre aspas, para fazer essas imposições. Então tem que ser respeitadas as culturas locais. Mas eu também me peguei pensando se ao mesmo tempo não criar uma conceituação e algo mais um pouco taxativo. Se não fizer essa criação, pode acabar esse relativismo trazendo abusos, sabe? E colocar violações de direitos e botar uma roupagem de cultura. Então, essa dualidade que eu ainda fiquei refletindo, como pensar e qual, se Boaventura, se Herrera Flores, ou se esse rapaz aí, que eu não consigo pronunciar, qual deles tem uma visão mais coerente. Então, acho que seria massa a gente debater sobre isso, até porque as concepções contemporâneas são algo mais subjetivo, né? Foram essas as impressões que eu tive do texto. Perfeito, Vitória. Muito obrigado. Gostei muito das suas observações. Eu acho que a gente podia fazer o seguinte: chamava logo Laura e depois a gente abria para os debates, para as dúvidas, né? Para os questionamentos. Então, Laura, pode fazer a sua apresentação, viu? Tá bem. Boa tarde, gente. Eu fiquei com o capítulo 3, intitulado de Direitos Humanos e Justiça Internacional, os Sistemas Regionais de Proteção. Ela começa a discussão desse artigo a partir de uma abordagem histórica de tribunais de exceção, usando como exemplo, óbvio, Nuremberg, o caso da ex-Iugoslávia e o de Ruanda. Ao falar de Nuremberg, ela estabelece como ele foi criado, que foi através de um acordo de Londres, ou Pacto de Londres. É importante frisar isso, que a relação internacional entre Estados não surgiu após a Segunda Guerra Mundial. Já existiam acordos e tratados antes, mas era algo sem diretrizes gerais. Enfim, esse Pacto de Londres, ele serviu para convocar o Tribunal Militar Internacional justamente para julgar os crimes de guerra. E o mesmo pacto estabeleceu a jurisdição do tribunal, que era julgar os crimes contra a paz, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. Nesse sentido, o pacto estabeleceu que, independente das práticas nazistas, que foi para que serviu o Tribunal de Nuremberg, serem coerentes ou não com a legislação interna do país, o que iria prevalecer eram justamente as decisões do tribunal, que era um tribunal de exceção. Então, nesse ponto, Nuremberg trouxe duas coisas muito importantes para a legislação internacional. A primeira, que foi muito bem recebida, que era como é que eu posso dizer? A soberania nacional não ser algo absoluto, ser algo que precisa ser limitado. E o segundo foi justamente o indivíduo, a pessoa física, ser um sujeito de direito internacional, tanto com obrigações quanto com deveres. Isso surgiu em Nuremberg por quê? Porque teve o caso do nazismo, teve o caso de Hitler, e antes da Segunda Guerra Mundial, aquela coisa de punir uma nação por algo não tinha tido resultados muito proveitosos. Então, houve essa necessidade. O artigo da Flávia, ela molda a discussão justamente apontando para o caráter da necessidade da justicialização dos direitos humanos. E essa abordagem, essa discussão surgiu justamente após o Tribunal de Nuremberg, que foi, porque assim, a Segunda Guerra Mundial foi esse divisor de águas, visando essa internacionalização, essa universalidade de direitos humanos, e com isso, a necessidade da justicialização. Além disso, o tribunal aplicou muitos costumes internacionais. E o que acontecia? A prática de costumes é uma coisa comum no direito europeu, principalmente no direito inglês, mas é algo comum. E eles atrelarem isso a algo erga omnes na época foi algo significativo até hoje no direito internacional, porque é isso que ocorre nas cortes internacionais. Seguindo a discussão sobre a jurisdição internacional, ela começa a falar sobre o tema principal, que são os sistemas regionais de proteção. Esses sistemas regionais têm uma divisão estratégica, que são o europeu, o africano e o interamericano, os principais. Eles são divididos justamente
coerência cultural, de tradições e de consensos políticos. Então, as decisões seriam mais bem recepcionadas justamente por causa dessa decisão. Não tem como aplicar na Europa um direito que é costumeiro na América, ou o contrário, porque isso sim geraria uma insegurança jurídica. Ainda nisso, ela fala sobre as 4 dimensões da jurisdição internacional, que vem aí também a classificação de Bobby, que é muito importante. Sobre essas 4 dimensões, ela fala que são os parâmetros mínimos de proteção dos direitos humanos, o direito internacional que impõe deveres jurídicos aos Estados, instituição de órgãos de proteção e mecanismos de monitoramento. O que se nota aqui é que não existe uma capacidade sancionatória. E é isso que vem a crítica de Bobbio, que ele classifica a atividade internacional em 3: promoção, controle e garantia de direitos humanos. A promoção se dá justamente através de convenções e tratados, justamente para fortalecer ou inserir direitos humanos. O controle se faz através da criação de órgãos de monitoramento do cumprimento desses direitos humanos. Já a garantia é atrelada ao controle. É justamente para, tem uma lei, tem um parâmetro para você seguir, e se você não seguir, eu poderia te punir por isso. Só que não existe isso, não é isso que ocorre, porque, independente dos tribunais, do Tribunal Penal, dos tribunais regionais, eles não têm uma capacidade sancionatória para, de fato, punir quem descumpre os direitos humanos. Nesse caso, ela comenta nesse sentido, trazendo à tona a criação do Tribunal Penal Internacional, que é um órgão complementar às jurisdições do Estado. O Tribunal Penal, por exemplo, não está acima do STF. O tribunal acho que travou aqui. O tribunal é um órgão complementar. Então, sua capacidade jurídica, de fato, é limitada. E, nesse sentido, ela traz até uma frase de Hering, que eu botei aqui. Vou ler para vocês. A espada sem a balança é a força bruta. A balança sem a espada é a impotência do direito. Uma não pode avançar sem a outra. Nem haverá ordem jurídica perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a espada seja igual à habilidade que maneja a balança. Então, o que ela critica de toda essa comoção de tribunais de exceção é justamente a falta de capacidade sancionatória concedida a tribunais regionais. Apesar de ter uma hegemonia de cultura, apesar de ter um consenso político, não existe nada que, de fato, controle um Estado que esteja violando os direitos humanos. E aí, então, ela fala sobre a implementação de decisões internacionais. Como assim? Vou ter como exemplo o ordenamento jurídico brasileiro. Muitas partes da Constituição Federal, elas advêm de tratados internacionais, como a proteção à dignidade da pessoa humana, a cidadania. Isso vem de outros tratados que uma lei internacional é implementada no ordenamento jurídico brasileiro, como uma forma de recepção. E isso não ocorre com as decisões do Tribunal Internacional Penal, do Tribunal Penal Internacional. O que dá a entender é que ele fica como um órgão de conselho. Por exemplo, se o presidente hoje fosse punido por um genocídio indígena, seria recepcionada essa decisão, seria implementada, existiria de fato uma judicialização dos direitos humanos aqui. Então, a influência que tem um órgão internacional ainda é muito ineficaz, ainda é muito fraca. E ela gera discussão justamente nesse tópico, de que, apesar de existir uma estrutura internacional capaz de punir estados, ele entra em conflito justamente com a outra parte da soberania. Apesar de ser uma soberania parcial, ainda é uma soberania. E dizer que um órgão pode punir um Estado é dizer que ele está acima do Estado. Então, ela traz as reflexões desses conflitos. E é isso. Perfeito, Laura. Obrigado, parabéns também pela sua apresentação. Agora eu vou pontuar algumas coisas. Quero parabenizar as duas colegas, a Vitória e a Laura, pela excelente exposição. Na fala de Vitória, fica bem claro, como ela mesma relatou, a questão do universalismo e do relativismo cultural, e uma dicotomia no dualismo entre a questão do local e do regional. Direitos humanos têm que ser concebidos de forma universal ou de forma local, né? Como é que fica essa relação, né? Então, assim, eu achei muito interessante esse aspecto, e realmente é uma das grandes discussões. Por outro lado, tem alguns autores
como o próprio Parekh, que é indiano, mas vive no Reino Unido, né? Ele é um autor, inclusive ele faz parte da Câmara dos Lordes. E aí eu estava olhando aqui, ele é membro da Câmara dos Lordes, né? Ou seja, que é o equivalente à Suprema Corte lá no Reino Unido, né? E é aquela perspectiva que, ao mesmo tempo, é preciso fazer uma junção. Eu percebo o seguinte: o universalismo ou o relativismo cultural. Os direitos humanos, ao mesmo tempo, ele tem que ser universal, porque ele tem que se aplicar a todos, mas, por outro lado, ele tem que respeitar as especificidades das culturas locais, certo? Não dá para ter não dá para você ter direitos humanos simplesmente com foco de querer todo mundo virar no padrão europeu, né? Porque muitas vezes realmente os direitos humanos acabam sendo encarados nesse sentido. É um direito pensado para uma sociedade europeia. Para a gente aqui na América Latina já é uma realidade distante, né? E em termos dos mais variados, em termos econômicos, por exemplo, uma coisa que a gente já sabe hoje é que é impossível a humanidade ter um padrão de consumo típico dos países que são considerados desenvolvidos hoje. Não dá para ter outro planeta se todo mundo, do dia para a noite, tiver o padrão de consumo de um americano, de um europeu médio, não tem planeta para isso. A gente vai destruir, vai acabar com os nossos recursos, né? Então, a gente não pode pensar direitos humanos numa perspectiva europeia, exclusivamente. Aí tem a questão do pensamento decolonial, que acho que alguns de vocês aqui já ouviram falar, tanto o pessoal de direito quanto o pessoal de relações internacionais, que é aquele pensamento que trabalha o universalismo dos direitos humanos, mas respeitando as especificidades das culturas locais e a realidade, as concepções do mundo das culturas locais. Então, é essa questão da junção do local e do global. Então, isso aí eu teria em relação à Vitória. Em relação à Laura, a discussão é a seguinte: em relação à questão da justiça internacional, da necessidade de haver essa justiça internacional, que veio desde a experiência de Nuremberg. Nuremberg tem vários pontos de críticas, né? A gente sabe disso. Os nazistas foram acusados de muitos crimes que não existiam na ordem internacional, como o próprio crime de genocídio. Outros tinham, né, como os crimes de guerra. Já desde o final do século XIX, a gente tem tratados que definem esses crimes de guerra, mas nunca foram punidos no âmbito internacional. O surgimento da justiça internacional, na minha avaliação, é a necessidade, embora surgiu muito tarde, só surgiu no século XX e só pegou mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1950 para cá é que começaram a surgir esses tribunais internacionais, especialmente os de proteção aos direitos humanos. Agora é uma necessidade, mas qual é o grande problema dos tribunais internacionais? E aí, Flávio Pelvezan não traz nesse texto, mas aí a gente complementa. É uma ideia interessante, é uma ideia boa, porém, vocês têm que ter em mente o seguinte, todos vocês aqui. Um Estado só se submete a um tribunal internacional de direitos humanos se ele quiser. Se ele não quiser, e aí não pense só em ditaduras que não se submetem, né? Por exemplo, Cuba, Coreia do Norte, enfim. Vários países, como os Estados Unidos, Israel, que são países democráticos, eles não aceitam, devido a questões políticas, devido a questões de interesse deles mesmos, eles não aceitam a jurisdição de tribunais internacionais. Por exemplo, os Estados Unidos assinaram, na época do governo, acho que foi na época de Jimmy Carter, há muito tempo, viu? Isso anos 70. Assinaram o Pacto São José da Costa Rica, só que vocês sabem que o Pacto São José da Costa Rica, ele cria também a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a Corte de San José. E aí o Senado americano nunca aprovou e o governo americano nunca pôde ratificar. Foi assinado o tratado, mas não foi concluído, já que o Senado norte-americano nunca aprovou. Então a gente tem um grande desafio da justiça internacional, é que, como eu disse, os estados só aderem não só aos tribunais, mas às comissões, como a gente tem a Comissão Interamericana, né? Se eles quiserem. Inclusive, a própria Flávia Pelvezan, não sei se vocês sabem disso, ela é representante do Brasil hoje na Comissão Interamericana.
Não sei se vocês sabem disso. Ela é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, ela foi muito criticada porque ela pegou a Secretaria de Direitos Humanos do governo Temer, né? E aí a pessoal de esquerda malhou ela. Parece que ela tinha negociado a questão de ser nomeada para a Comissão Interamericana. Parece não, foi isso que aconteceu. Parece, foi isso que aconteceu. Francamente, é uma autora que eu gosto muito, que eu trabalho muito, que eu tenho muito respeito. Realmente, eu não apoiei o governo Temer de jeito nenhum, né? Mas eu acho que isso não tira o mérito dela enquanto estudiosa e acredito que ela está representando o nosso país muito bem lá na OEA. Então as pessoas têm que às vezes esquecer um pouco essa questão. Ah, não, ela foi fazer parte do governo do vampiro. Fica esse tipo de debate, gente, que não tem nada a ver, né? Ah, não, mas é melhor ela estar representando o Brasil lá, sendo nomeada por ele, do que outras pessoas que estão por aí. Imagine se a gente tivesse uma Damares da vida representando o Brasil lá na OEA. Já pensaram? Deixa a Flávia Vezan, excelente representante, uma acadêmica de respeito, uma pessoa que tem uma produção robusta. Como vocês podem perceber, ela tem um texto de qualidade, né? Não só do ponto de vista didático, mas do ponto de vista de profundidade. Bem, pessoal, o que mais a gente tem? Quem de vocês quiserem também fazer alguma observação, fica aqui à vontade, pode fazer no chat, pode fazer falando Professor, também no áudio. Pois não, só, Laura. só um complemento do texto, que isso foi uma opinião bem minha. Ela cita os tribunais da Iugoslávia e o de Ruanda de uma forma muito solta, como se, e aí foi minha interpretação, como se desse a entender que só funciona essa garantia dos direitos humanos a partir de um tribunal de exceção, entendeu? A partir de algo que não tem lei. Porque quando ela fala, por exemplo, sobre Nuremberg, já existiam alguns direitos básicos na época, mas foi necessário um tribunal de exceção para intensificar aquilo. Mesma coisa com o caso de Ruanda. Inúmeros foram condenados, outros foram extraditados, enfim, inúmeras situações ocorreram em prol dos direitos humanos por causa dos tribunais de exceção. Então, assim, essas informações soltas que ela botou, eu entendi dessa forma, que falta a garantia e que essa garantia normalmente aparece quando não tem lei, quando é um tribunal de exceção. Assim, Laura, eu não sei se eu teria a mesma impressão. A questão é o seguinte: antes do Tribunal Penal Internacional, primeiro, é preciso esclarecer, principalmente o pessoal de RI e para quem, logo do comecinho do curso de Direito, o que é Tribunal de Exceção. Tribunal de Exceção é um tribunal que é criado após o fato. Isso é considerado um desrespeito tanto a princípios penais quanto aos direitos humanos como um todo, porque a gente tem a garantia do juiz natural, ou seja, antes da gente cometer um crime, deve haver um juiz com competência para julgar crimes que eventualmente a gente cometa. Por quê? Porque se você construir um tribunal, se você instalar um tribunal após o crime, você já está enviesando a própria análise que o tribunal vai fazer do delito, né? Você criou específico para julgar aqueles crimes, como aconteceu com esses tribunais aqui que a Laura citou. Nuremberg foi de exceção, foi criado depois do fato. O tribunal para Ruanda foi criado depois do fato. O tribunal para a ex-Yugoslávia foi criado depois dos fatos. Agora, houve muita dificuldade para se criar um Tribunal Penal Internacional, e isso só começou a funcionar um Tribunal Penal Internacional no ano 2002, ou seja, 19 anos atrás, o que é relativamente muito curto, ainda mais considerando que, por exemplo, o Tribunal de Nuremberg ocorreu na década de 40, em 1946, né? Então, se houve muita dificuldade, até pela falta de apoio de muitos países, e, como eu disse, não só ditaduras, que diz, não, quem é contra um tribunal penal de direitos humanos é uma ditadura. Não, vários países democráticos e que a gente não questiona, como eu disse, os Estados Unidos, o Israel da vida, são países indubitavelmente democráticos, mas devido à sua atuação, principalmente militar, em relação a conflitos e guerras, eles não têm interesse em criar um tribunal penal, né? E aí, depois do período do Nuremberg, se conseguiram criar alguns tribunais cíveis, só que esses tribunais cíveis trabalham com o quê? Com indenização, não trabalham com condenação de ninguém. Então, Laura, me parece que essa dificuldade, acho que ela achou que o único caminho possível naquele contexto era a criação desses tribunais de exceção, e que era melhor ter esses tribunais de exceção do que não ter nada.
do ponto de vista penal. Isso do ponto de vista de crime, né? Em relação à questão civil, como eu estou dizendo, desde 1950 a gente tem o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. O Interamericano foi criado na década de 70 e funciona até hoje, né? Até hoje ele está aí funcionando relativamente bem, né? Dentro de um contexto que a gente sabe, dentro das limitações que a gente conhece do tribunal, eu considero que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela é boa, né? Ela é boa, ela consegue ter decisões que realmente dão um respaldo, embora tenha uma capacidade, inclusive uma capacidade concreta mesmo de trabalhar com processos muito limitada, né? Ela, diferente da Corte Europeia, que pode trabalhar com milhares, a Corte Interamericana ela trabalha com algumas dezenas de processos. E acho que ela tem 300 processos na sua história toda, desde a década de 70 para cá. Só 300, do continente todo. O Brasil, né, tem em torno, acho que hoje em dia são 12 condenações lá, só. Não é porque não tem fato que não gere, não, viu? É porque é um tribunal difícil de você acessar. Inclusive, muita gente nem sabe como é que você procura esse tribunal, né? E ele tem uma capacidade baixa de processar. Então, me parece que a questão é essa. O problema aí é que ela acha que seria, do ponto de vista penal, o caminho possível naquele contexto realmente se ter tribunais de exceção. Gente, Professor, pois não. e assim, pode estar errada a minha impressão, mas quando, para quem fez direito, já pagou direito penal, a gente aprende que a penalidade, a penalidade, ela é a última ratio, né? Então, eu acho que essa recepção na Constituição é mais aceitável no Brasil, justamente por esse pensamento, de que é mais fácil trazer todas essas concepções na Constituição Federal do que trazer os julgados de outros países na seara penal para o Brasil. Talvez tenha a ver também com essa noção interna que a gente tem de que o penal é sempre o último que deve ser atingido, e por isso que talvez se tornou mais fácil fazer essa recepção na Constituição, e não trazer julgados da Corte Internacional Penal para o Brasil. Sim, pode ser uma perspectiva, talvez, que ela tenha trazido, realmente não deixou esclarecimento, é uma questão da interpretação que a gente acaba tendo, né, gente? Aí, né, essa questão que é colocada em relação à problemática de tribunais internacionais. Agora, o que a gente pode ver é o seguinte: tribunais internacionais é uma realidade que existe, são importantes, têm papel importante e só são possíveis dentro de um contexto que a soberania é relativizada, porque se a soberania fosse absoluta, como na época do modelo de Estado westphaliano, não teria o que falar em tribunal internacional. Você não conseguiria construir tribunais internacionais, porque se a soberania do Estado é absoluta, não tem como eu criar tribunais que fiquem acima da soberania dos Estados. Então, ela só é possível. Outra coisa, no começo desse século, o pior é que a gente já está ficando tão velho, no meu caso, vocês não, né? Lembrando que eu era estudante universitário na virada do século, né? E aí, no começo do século, havia um certo pessimismo de que esses tribunais, inclusive o TPI, a Corte Interamericana, iam acabar dando em nada devido à questão que a gente viu dos conflitos. Pronto, aí pega o gancho do conflito do Afeganistão, do conflito do Iraque, no qual muitos estados desrespeitavam a jurisdição internacional, desrespeitavam o papel das organizações internacionais. Porém, esses tribunais, apesar desse crescimento, desse unilateralismo, eles continuam aí, vivos e fortes. E, inclusive no Brasil, apesar do recrudescimento do discurso contra direitos humanos, o Brasil continua fazendo parte desses tribunais, e esses tribunais continuam condenando o nosso país por violações aos direitos humanos e apurando essas violações. Então, a gente viu que os tribunais não foram extintos, mesmo que eles não tenham se fortalecido, eles também não ficaram esvaziados em regra, né? Claro, tem alguns problemas pontuais, mas em regra não ficaram esvaziados,
E muitas pessoas têm procurado esses tribunais. O melhor exemplo aqui são os índios chucurus de Pesqueira, que há pouco tempo, na nossa região, aqui no Agreste, há pouco tempo eles conseguiram que o Estado brasileiro fosse obrigado a pagar a indenização para eles, que acho que está no meio daqueles precatórios que Paulo Guedes congelou, né? Então, pessoal, eu acho que tribunais internacionais é uma realidade e, principalmente, o profissional do direito, o profissional das relações internacionais, já que não é restrito simplesmente a quem tem formação em direito levar isso para lá, tem que saber os caminhos de como você provocar esse tipo de entidade, né? Então, como provocar? E aí é importantíssimo, e muitas vezes não, o profissional do direito não sabe como buscar essa alternativa que a gente tem do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, né? E aí é essa lição, não vão ser extintos, né? E a gente vai continuar fazendo parte, porém, a gente tem que aprender os caminhos das pedras, ou seja, como acessar esses órgãos. Como acessar esses órgãos. E, inclusive, a gente vai discutir essa questão do sistema interamericano e do sistema europeu, dá até para fazer um contraponto entre os dois no próximo encontro, né? Que seriam os capítulos 4 e 5 do livro da professora Flávia Vezan. O capítulo 4 é... Deixa eu olhar aqui, estava aberto aqui. Cadê? Fechei? Mas tem lá no Classroom. Professor. Oi, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida, porque assim, por mais que a gente debata sobre o assunto, e tenha um certo tipo de esperança até de como esses tribunais podem ajudar e tal, sinceramente, como é que você acha que vai evoluir esse tipo de coisa? Porque é uma coisa que cada estado ele tenta preservar muito é a sua soberania, obviamente ali dentro da sua nação, só que esses tribunais, até que certo ponto, eles podem invadir, digamos assim, entre aspas, esse espaço do Estado para cuidar de uma coisa que é, como é que eu posso dizer, que é soberana, mas o que está cuidando é esse bloco internacional, que em teoria é facultativo. Tipo, a minha pergunta é, isso realmente vai evoluir ou a gente sempre vai ficar nesse impasse de um Estado sempre com a sua soberania e as organizações internacionais facultativas só de enfeite, às vezes? Como é que você acha que realmente vai evoluir? Ou... Porque eu não enxergo muito isso, não consigo. Se evoluir, vai ser para uma coisa muito grande, assim, eu diria, tipo, talvez gere muito conflito, não sei. Veja só, Letícia, em relação a essa questão, eu vejo o seguinte: o problema é o Estado entrar. Depois que ele entrou, dificilmente ele vai conseguir sair. Claro, tem alguns casos, como por exemplo, a gente pode ver em relação à Venezuela, e não sei se vocês sabem, a Venezuela se retirou do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, né? Ela saiu. Mas, por outro lado, nos países que, como o nosso, que é uma democracia falha, que tem violações aos direitos humanos de forma reiterada na sociedade, nos mais diversos níveis, né? Você vê que, apesar das limitações que esses tribunais internacionais trazem, eles conseguem estabelecer alguma influência positiva dentro da realidade do país. Eles conseguem ter um impacto, seja uma decisão como essa que a gente teve agora em prol dos indígenas aqui de Pesqueira, seja, por exemplo, aí não foi no tribunal, mas foi na Comissão Interamericana, que faz parte do sistema, o caso Maria da Penha. Né? Hoje em dia, a questão Maria da Penha, todo mundo no Brasil... Beleza, Evelyn, já já eu passo para você, viu? Para você, a palavra. Então, Letícia, essa influência, ela é pequena, mas ela existe. É como aquela história da água que aos poucos consegue cavar uma rocha, entendeu? Agora, a gente não pode pensar que a gente vai conseguir criar um sistema internacional vigoroso do dia para a noite. Agora, na medida que cada vez mais países fazem parte desse sistema,
na medida que cada vez mais essas decisões acabam gerando um impacto interno, aí a gente vai conseguindo, mas é muito vagaroso, é uma coisa assim que você tem que ter muito paciência. Como eu disse, eu fazendo a perspectiva de que quando eu comecei a estudar esses assuntos há 20 anos para hoje, naquela época as pessoas estavam muito pessimistas. Pronto, Samuel, eu vou passar agora para a Evelyn, depois para você, tá certo? Evelyn, pode falar. Oi, gente, boa tarde. Eu tenho alguns comentários para fazer. Vitória fez uma pergunta assim, eu acho que é bem pertinente essa questão da aplicação da universalidade dos direitos humanos, mas uma coisa que assim a gente comenta muito em relações internacionais justamente sobre essa questão do conhecimento decolonial. A universalidade ela é tipo só para dizer que todo mundo tem direitos. Mas aí existe um limite entre a imposição de um direito e o não reconhecimento das particularidades de uma cultura, e quando esses direitos são construídos em conjunto. E aí é justamente sobre a questão de produzir conhecimento, e aí conhecimento numa forma geral, tanto na questão de leis como na questão dos direitos de, por exemplo, eu tinha uma pergunta muito assim, tipo, quando que a gente pode aplicar o direito a não ferir a dignidade das mulheres, por exemplo, que são mutiladas em alguns países. E aí, Manuela Donato me ajudou bastante nessa reflexão, que é justamente a questão de construir o direito junto. Quando as pessoas das diversas culturas elas param para pensar e o conhecimento decolonial ele é reconhecido no âmbito acadêmico e na produção de leis e de outras coisas também. Essa universalidade, essa imposição de uma universalidade ocidental, ela é bastante desconstruída. E aí se torna mais fácil. Eu acho que é justamente por isso que a gente tem que ocupar mais espaços acadêmicos para falar sobre a nossa realidade, né? Tipo, não aceitar essa ocidentalidade dos direitos. E sobre essa questão do sistema interamericano, teve um caso também de Caruaru, que tinha uma família que estava sendo ameaçada por... Foi até a professora Elba que compartilhou uma vez no aula de direitos humanos. Tinha uma família que estava sendo ameaçada pela própria polícia. E a polícia é um aparato estatal. E aí como é que o Estado teria capacidade de julgar e proteger essa família se um próprio aparato estatal estava sendo responsável por ferir os direitos humanos? Aí foi recorrido à Corte Interamericana de Direitos Humanos e a família recebeu proteção, eles se mudaram, mas acabou que o pai já tinha sido morto pelos próprios policiais. Mas aí realmente é um processo lento, mas que acaba beneficiando algumas poucas pessoas dessa forma. E aí a família está viva e escondida em algum lugar. Ok, Evelyn, obrigado. Deixa eu passar para Samuel antes da gente comentar alguma coisa. Samuel, pode falar. Professor, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Eu só queria acrescentar alguns poucos pontos para a gente colocar nesse debate. E um deles é que eu até tive uma perspectiva quando o senhor estava falando sobre tempo, né? Enquanto o senhor era graduando e tal, e como as coisas foram ao passar dos anos, né? E eu fiquei pensando também, enquanto li o texto da Flávia Pelvisan, que é o seguinte, que se a gente fazer uma estipulação, digamos que de 4.000 anos que a gente tem de civilização, só vieram realmente a falar e dar a devida importância a direitos humanos ao que? Há 80 anos atrás. Ou seja, a idade da minha avó, mais ou menos, as pessoas estavam começando a discutir sobre direitos humanos. E o que se tem hoje em dia é que muita gente, principalmente pessoas mais velhas, tem o costume de falar, antigamente era melhor, naquele meu tempo era melhor. Mas quando você para para pensar, era melhor para quem? Se você era branco, se você é hétero, se você é homem, entendeu? Eu me encaixo nessas três coisas.
Mas, tipo, eu reconheço que antigamente não era melhor. Para você ter uma ideia, quando você para para pensar, nos anos 60, 70, as pessoas negras estavam, assim, atrás do direito para sentar num ônibus, para você ter ideia. O exemplo que eu cito é quem? Rosa Parks, né? Que ela entrou para a história porque o que ela queria sentar no ônibus, só que era um lugar destinado a pessoas brancas. E ela foi uma das ativistas dos direitos civis naquela época. Ou seja, é melhor para quem, né? Eu acho que a gente com certeza deve dar a importância às lutas que já foram travadas. A gente também não deve pegar e dizer que os direitos humanos não são nada hoje em dia, com certeza não. A gente tem que dar essa importância, porque é como Isaac Newton também já disse, se eu tenho a visão que eu tenho hoje, é por causa que estou em obras de gigantes. A gente só tem o que a gente tem hoje porque muita gente lutou por esses direitos. Muita gente deu seu sangue, muita gente deu sua vida por esses direitos, né? E outra coisa que eu queria só acrescentar é sobre a fórmula de Hardbruch, Gustav Hardbruch, que falam em tribunal de Nuremberg. Aí eu lembrei dessa fórmula, que gera um bom debate, porque as pessoas lá no tribunal de Nuremberg, como até o senhor já disse, foram condenadas por crimes que ainda não existiam no ordenamento jurídico vigente. E é muito importante a gente ter esse debate, porque não é porque que está numa lei, não é porque está positivado, que a coisa é realmente certa. É uma boa discussão isso do justnaturalismo contra o positivismo, se toda lei é moral, entendeu? É um aspecto que eu queria até trazer para o debate. É só isso com minhas considerações. Perfeito, obrigado aí, o Samuel e a Evelyn. O que a gente vê, por exemplo, que a Evelyn chama a atenção é a questão decolonial. O pensamento decolonial ele dá muitas respostas em relação à questão do universalismo e do relativismo. E aí, gente, só uma breve reflexão. Por exemplo, pensem nas mulheres do Afeganistão, que vêm de uma cultura islâmica, de uma cultura mais fechada. Se essas próprias mulheres passam a reivindicar direitos, assim como ocorreu em outras áreas do mundo, como na Arábia Saudita, que as mulheres passaram, inclusive, a reivindicar o direito agora de dirigir, é aí que os direitos humanos passam a fazer parte da consciência delas. Então, percebam que é um caminho árduo, porque essas mulheres vão ter que lutar pelos seus direitos, seja contra a questão da mutilação genital, que a Evelyn falou, ou até mesmo a questão de poder estudar e dirigir, como a gente está vendo, e trabalhar na Arábia Saudita e no Afeganistão também. Então, realmente aí a saída é o pensamento decolonial, que a gente pode ver também depois. Em relação ao que o Samuel falou, também concordo, né, dentro dessa perspectiva de que realmente a gente tem aí uma problemática de que as pessoas muitas vezes romantizam o passado, inclusive em relação à questão da ditadura, já que vocês sabem que eu sou estudioso do tema, né? As pessoas glamorizam o passado, mas muitas vezes o passado não era aquilo tudo que as pessoas colocam. E outra, em relação a direitos humanos, como o Samuel bem pontuou, ou seja, 40, 50 anos atrás, as pessoas estavam discutindo coisas básicas, como, por exemplo, não dividir banco com pessoas negras, um bebedouro. Eu não falo nem da questão de você, por exemplo, ser homoafetivo. Até os anos 90, uma pessoa homoafetiva, e até hoje, corre o risco de ser apedrejado só por andar na rua, né? E naquele tempo ainda era mais comum. Então, realmente, existe uma ampliação da consciência humana, e aí entra um pouquinho no aspecto também, não só do estudo, mas também filosófico e religioso, é que a gente está vendo o seguinte: há uma ampliação da consciência humana com o passar do tempo, mas parece que esse processo é muito demorado. Esse processo não ocorre do dia para a noite, e esse processo começa justamente em espaços de discussão, como a gente tem aqui, dentro desse contexto modesto que a gente vive, mas é por aí o caminho. Sem essa discussão, sem as pessoas passarem a se questionar, que absurdo. Então, vai para esse contexto. Pois não, Letícia? Professor, a gente Samuel falou disso, né, da questão do pensamento dos direitos humanos ter sido muito importante, principalmente dentro
da era moderna e tal. E eu estava lendo um livro que eu fiquei bastante intrigada. Não tem muito a ver tanto com relações internacionais, é mais filosofia, mas enfim, falou sobre isso, eu quis comentar. Que fala sobre a Sociedade do Cansaço, não sei se já ouviu falar desse livro. Foi um asiático que escreveu, enfim. E ela fala que hoje em dia a sociedade ela tá cansada de um jeito assim, que a gente vê tudo de forma muito positiva, como se a gente tivesse parado de debater, como se debatia antes, entendeu? Aí ele vai falar disso, fala que como se a gente tivesse relaxado, não debate mais, a gente tá cansado da positividade. É até esquisito falar disso, é como se não tivesse tanto conflito como antes. Conflito, quer dizer, tem, né? Mas não grandes como antes. A gente tivesse parado de debater, e eu acho importante ter realmente essas discussões, porque eu acho que é assim que os tribunais internacionais, as organizações internacionais, elas vão ter voz. Porque, como não tem como ela se impor dentro de uma nação, ela vai precisar conquistar um certo tipo de respeito pelos cidadãos dessa nação. Porque, por exemplo, a gente, aqui no Brasil, quer conquistar algum direito que ainda não temos na legislação. A gente poderia recorrer a essa via internacional, entendeu? Para interceptar, como, por exemplo, que é um assunto muito complicado, mas, por exemplo, o aborto de forma mais livre. A gente ter que pedir ajuda de uma organização internacional, eu acho que demanda de muito interesse da nação, e você está indo procurar o nível de interceptação que ela pode dar, né? Mas, enfim, eu achei essa questão engraçada, porque a gente lutou tanto e hoje em dia a gente está muito relaxado, já achando que tem, às vezes, que tem demais. E sem esse debate, eu acho que a gente não vai conseguir dar respeito à organização internacional, porque provavelmente isso nunca vai acontecer, eu não sei, dela ser tão rigorosa a ponto de comandar tudo e todos, não vai. Então, eu acho que ela só ia conseguir alguma coisa com respeito de cada indivíduo mesmo, porque ela conseguia interceptar, não sei, de uma forma coletiva, não sei explicar, mas, enfim, é isso. Obrigado, Letícia. Agradeço a sua participação. Realmente é por aí mesmo, né? Tem essa perspectiva. Não conhecia aí o autor dessa questão, mas por próprio falar dessa questão desse cansaço que existe em relação a você ter excesso de coisas positivadas e tudo mais. E aí talvez apelar um pouco mais para a própria espontaneidade dessas reivindicações, né? E aí é interessante. Então, passo logo para a Laura, a gente já vai encaminhando para o final do nosso encontro e depois para a Vitória. Eu tenho duas considerações a fazer sobre a sua fala e sobre a de Letícia, que chamam muito minha atenção. A primeira foi sobre as mulheres afegãs. Em uma parte do texto da autora, ela fala que já houve uma tentativa de implementar um tribunal regional árabe. Só que essa tentativa foi falha justamente pelas tradições árabes, que seriam totalmente contrárias ao que as Nações Unidas e os demais tribunais aplicavam. Então, seria muito contraditório criar uns direitos humanos só para aquele tribunal. Um tribunal de uma cultura que é muito machista, que é homofóbica, mas que teria só para ter um tribunal. O mesmo ocorreu com a tentativa de implementar um tribunal asiático, justamente por causa do choque cultural com esse eurocentrismo, talvez, não conseguiu essa implementação completa. Então, atualmente, só existem esses três mesmos, que são o europeu, o interamericano e o africano. E, apesar disso, quando você falou do decolonialismo, eu lembro de um livro que eu li, não lembro agora do título, que exige justamente essa comunicação entre o continente africano e a América do Sul, que como se fosse assim, um incentivo a uma integração, de somos explorados da mesma forma pelos mesmos povos e estamos nos submetendo ao sistema deles, aos direitos deles, às noções de direitos humanos deles, não estão sendo ouvidos. Que é justamente que ele fala assim, não é surpresa que o pensamento decolonial tenha surgido do hemisfério sul e não do hemisfério norte. E quanto à fala de Letícia, ela falou tanto sobre o aborto quanto sobre pedir essa ajuda internacional. E é justamente aquele tópico da soberania.
dessa soberania parcial. Já existe, tipo, essa liberdade que é concedida, essa soberania que é concedida ao internacional, que se a gente fosse diretamente ao internacional, seria negar completamente a jurisdição do nosso país, que é justamente o que não querem. Então, seria como uma escada, você vai um por um, vai recebendo os nãos e nãos, e quando chega lá, você talvez tenha o seu sim. Nesse sentido, como o Tribunal Penal Internacional foi criado, eles deixaram bem específico, é um órgão complementar. Isso é uma falha, entendeu? Justamente aquela falha que a Flávia Pelezon traz, que não existe o sentido de garantia dos direitos humanos. Existe monitoramento, existe conselhos, existem esclarecimentos, mas nunca existe olha, você errou e você vai ser punido por isso. Entendeu? Então, foi muito interessante esse ponto. Perfeito. Vitória, por favor. Eu vou falar bem brevemente. Sobre o que a Letícia falou, eu nunca li o livro, nem a outra obra do autor, mas eu acho que, assim, é muito mais visível conquistas básicas. Exemplo, eu fiz o meu inicia sobre a violência contra a mulher na arena política. E muitas pessoas vinham me perguntar o porquê eu estava fazendo o inicia sobre isso, se as mulheres já podiam votar e serem votadas. Então, assim, conquistar o direito ao voto foi algo muito visível. Mas quando a gente parte para analisar a qualidade dessas conquistas, já é um outro patamar de discussão. Exemplo, no meu início eu percebi que, eu fiz em 2018, aqui no Brasil não existia nenhuma discussão. Dentro dos partidos políticos, as mulheres sofriam machismo, não tinham um apoio financeiro. Nas políticas externas, que quando eu falo na Câmara, quando já está no pleito, né? Existia também muito machismo e no Brasil não tinha nenhuma discussão. Então eu tive que ir atrás do Chile, da Bolívia, que são países que já tinham discussão sobre isso, sabe? Então eu não sei, é porque eu nunca li, mas eu não sei se seria sobre um cansaço, mas sim um novo patamar da discussão. Exemplo, mulheres lutaram para trabalhar. E agora, será que esse trabalho está sendo de uma forma dando uma qualidade, tipo, com um salário igualitário, etc., na questão da política também? Mulheres lutaram para ser votadas e votarem. Mas será que estão exercendo esses direitos de uma forma boa, não elas exercendo, né? Mas está sendo garantido o exercício desse direito, sabe? Então, eu acho que está mais nessa discussão hoje em dia das conquistas e da forma como tá essas conquistas hoje. Professor, licença, só para responder a pergunta que ela fez. Veja, no livro, como ele dá um viés mais filosófico, ele não entra tanto nessa pauta de, será que estamos realmente fazendo as coisas diretamente? Não, ele vai falar de que como se a gente tivesse saturado já de coisas, já tivesse passado, por exemplo, a Grande Guerra. Quando estourou a Grande Guerra, teve a Segunda Guerra, e aí realmente, como o professor falou, os direitos humanos, eles vieram à tona, assim, com mais voz, as pessoas realmente começaram a exigir, foi tipo um boom, assim, foi uma verdadeira revolução. Aí o que é que ele vai falar no livro? Hoje em dia a gente não tem isso. Obviamente existem vários conflitos ainda, principalmente no Oriente, porque é muito escondido, digamos assim, é um véu muito grande naquela parte do mundo, mas ainda existe, só que não é comparado a como foi a Segunda Guerra Mundial, até porque não é na Europa, né? Porque se fosse na Europa, a conversa era outra. Mas ele vai falar disso, que o cansaço que ele fala é da gente estar relaxado mesmo e tá começando a criar síndromes patológicas de transtornos de ansiedade e depressão, por causa que a gente, digamos assim, não é tão ativo na sociedade como era antes. Dá até raiva de ler isso, porque como assim a gente está piorando depois de passar por tanta coisa ruim, agora a gente está mais tranquilo, teve a pandemia agora, mas tirando isso, tirando essa pequena coisa, a gente estava mais tranquilo, aí vem tudo isso, agora a gente cria não, né? É uma consequência de várias coisas, de começar a ter patologia por causa dessa tranquilidade que a gente está vivendo, tranquilidade entre aspas. É engraçado, realmente vale a pena ler esse livro, ele é pequeno, mas é engraçado o jeito que a gente saiu de um problema para entrar em outro por causa por nada, digamos assim, não é comparado aos problemas que a gente tinha antes, eu diria.
Assim, Letícia, obrigado, pessoal. Parece bem interessante, mas realmente teria que dar uma lida nesse livro, que me parece bem interessante, né? Eu vou até depois procurar para ver maiores detalhes, para dar uma olhada que ficou interessante, né, desse autor. Estava até olhando aqui, tem várias edições. Bom, pessoal, devido ao adiantado da hora, a gente já vai encerrando. Aí eu queria ver duas coisas com vocês. Primeiramente, semana que vem a gente vai discutir o capítulo 4, que seria o Sistema Regional Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, e o capítulo 5, o Sistema Regional Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Eu queria pedir 2 voluntários, ou 2 voluntárias, para ficar com esses textos. Professor, pode deixar um capítulo comigo, pode ser o 4º ou o 5º. Escolha, Rickson. O 4 é europeu, o 5º é o interamericano. O interamericano, o 5º. Perfeito. Quem quer pegar o Eu fico com o europeu? europeu. Pronto. Então, beleza. Vocês vão fazer... Só registrando que vocês me acompanharam aqui em Recife a Gravatar, viu? O debate foi muito bom. Tá certo, Rickson. Obrigado. Sim, Letícia, eu vou conversar, o inicia. César? Pois não, pode perguntar, a gente vai conversar, o inicia. Aí, pessoal, fica semana que vem, certo? Os colegas aqui para falar. César, teria alguma coisa para falar agora? Não, professor, é que eu queria pegar o coisa, só que o colega já pegou primeiro, então deixa quieto. Pronto, fica de olho nos próximos. Vai ter oportunidade para você discutir outros temas, viu? Então, já fica certo. E, por favor, pessoal, coloquem a presença aqui no chat, e aí eu vou atender Letícia na questão do projeto de inicia dela. Então, fica para outra. Não se preocupe não, César. Tem texto para discutir. Então, pessoal, beleza. Boa tarde, bom final de semana para vocês. Agora eu vou atender quem quiser. E Letícia, conversar a questão do inicia. Tchau, professor. Professor, ver a questão da correção, né, que eles mandaram. Uhum. Eles deixam bem em aberto aqui qual é o problema. Letícia, Eu vou abrir aqui. deixa eu lhe dizer aqui, na verdade ali, eles olham muito a questão burocrática, entendeu? Tem duas questões aí que eu acho principal, eu queria falar com você. A questão burocrática de os tópicos baterem com os tópicos do manual, entendeu? Os tópicos têm que bater com o manual, que eu mandei o link, entendeu? Eu tinha mandado um modelo que você fez em cima desse modelo, mas aí, às vezes eles mudam, às vezes não sei o quê. Aí tem que dar uma olhada, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, que é o mais relevante, e por isso que é voltado a gravado, que depois você pode olhar, é em relação àquela questão de deixar claro a relação entre... Deixa eu abrir aqui. Entre o que... Primeiro, a delimitação dos dados, né? Aliás, eu até estranhei eles colocarem reprovado, mas ao mesmo tempo eles mandarem de novo o formulário, né? Eles mandaram o formulário para remeter. Remete de novo, é interessante, não sei o quê. Aí deixa eu olhar aqui. Qual a contextualização entre a pesquisa e a condição ditatorial? Aí talvez só a questão de vocês mostrarem o seguinte: essa violência que se tem, essa necropolítica que se tem ainda hoje na polícia é a herança direta daquele período histórico, né? E foi dito isso no trabalho, mas reforçar mais. Reforçar mais sobre a polícia na ditadura. Oi? Reforçar sobre a polícia na ditadura, mais. Reforçar o seguinte: a cultura da violência que a política tem hoje, na visão do trabalho, veio da ditadura, e isso foi possível porque aí a gente não fez essa transição como deveria, né? Pelo menos a parte da revisão literária foi atendida, porque estava enorme. Eu tinha que fazer. Não, ali ficou muito bom mesmo. Deixa eu olhar o que mais a gente tem aqui. Foi o título que falta, parece que é a parte burocrática mesmo, sumário. Parcialmente atendido. Acho que é a parte burocrática, que aí tem que olhar naquele manual que eu mandei. A introdução você está falando dessa questão, né, que era para a gente aumentar. E eles pediram citações indiretas. Coloque só citação indireta, que é isso, que falta a identificação das citações. Aí coloca a citação indireta. O ano... Deixa eu ver, hipótese...
Hipóteses colocaram aqui. A questão norteadora aborda a questão política. Contudo, os autores enfatizaram o aspecto da segurança pública. E aí, sim, mas é porque isso é uma política de segurança pública, né? É, E aí você pode mudar a redação ou acrescentar. Isso é uma política de segurança pública. eu vou colocar, eu espero que eles aceitem essa parte. É, O porque é uma objetivo política geral. pública. O Objetivo objetivo geral geral, não não foi atendido, atendido. não entendi. Não colocaram aqui. Deixa eu olhar o objetivo geral. Essa aqui eles não especificaram, porque não foi atendido, né? Acho que é o seguinte, não, eles estão colocando o seguinte, verificar a regra do objetivo geral conforme o manual, dado que não se apresenta a justificativa, sendo construído de forma direta, iniciando-se com o verbo no definitivo. Eles querem que adeque ao manual, conforme o manual pede, aí você dá uma lidinha no manual. Revisão de literatura normal, A necessidade de materiais. verificação da sigla, né? Aí a gente coloca. E materiais e métodos. Aí Parcialmente basicamente. atendido, tipo de estudo atendido, população e amostra não atendido. Foi colocado pesquisa de campo? Acho que não. Foi colocado dados, Não, né? eu lembro que você pediu pra não colocar, porque a gente não ia precisar fazer. Só ia ser os dados mesmo. Vai ter que ver essa questão da população e amostra. População e amostra seriam os dados de segurança pública daquele período do Fórum Nacional de Segurança, né? Aí tem que procurar. Período de realização, aí é bom especificar, então. Período de realização atendido, coleta de dados não atendida, eu não entendi por que não está atendida a coleta de dados, talvez porque não esteja especificado, né? Será que eles querem um tópico só para coleta de dados? Eu acho que é. Aí tem que olhar lá o manual. Se for o caso, aí fala de onde vai ser, entendeu? Porque geralmente esse formulário que eles colocam são os tópicos que o manual da A6 exige. Análise de dados. Aí tem análise de dados. Coleta de dados e a análise dos dados. Como é que a gente faz isso? A análise de dados informa o que quer ser feito. Não precisa trazer os dados agora, até porque senão a pesquisa estaria pronta. Nesse caso de coleta de dados e análise de dados, é interessante verificar, primeiro, o que é que diz o manual de cada um deles e só especificar como vai ser feito. Porque vai ser feito no decorrer de um ano, né? Entendi. Como vai ser? Porque realmente a gente só vai fazer isso na E pesquisa. como eu disse, acho que foi Silmério, ela já fez um trabalho assim prontinho, mandou iniciar, disseram, não, isso aqui já está pronto, não tem mais o que fazer, inicia não. Realmente. Sim. Considerações éticas parcialmente, eles falaram o motivo. O cronograma foi atendido, o orçamento também. Parcialmente atendido, faltou a identificação do ano, que é 2022, né? Isso. E as referências. Parcialmente, verificar as regras das referências presentes no manual e realizar os ajustes necessários. Eu acho que aqui, Letícia, você primeiro tem que dar uma lida, junto com Beatriz, no manual e tentar adequar essas coisas para o manual. Apêndice e anexo não se aplica, aí observações gerais, vamos ver aqui, né? O trabalho é interessante e importante, mas necessária a apresentação do projeto de acordo com as regras presentes no manual para a elaboração dos projetos. Eu acho que o ponto principal foi esse. Eu vou pegar ele para ler. Eu mandei o link para você. E vou... Tá dentro do e-mail que mandou. Deixa eu ver. Ah, tem um link, deixa eu olhar aqui. Se esse Ele link tá aqui, sim. Vai ter que ser com ele, porque se a gente fez esse dossiê inspirado em outro, já não adianta tanto, porque eles podem já ter mudado. E tem vários tipos mesmo, vai ter Foi, que... porque eu mandei o modelo e aí eu não sei se mudou. Talvez tenha mudado em relação... Porque eu não li esse manual todo. Não vou dizer que eu não li, não. Aliás, eu não li o manual, entendeu? Eu mandei o modelo anterior que tinha sido aprovado. Eu vou fazer isso. Peraí, deixa eu ver se tem outra coisa pra perguntar. Aí a gente manda pra você pra corrigir. Eu vou tentar, no máximo, mandar essa semana, porque senão a gente perde o prazo, que é dia 11. São 15 dias, vai até o dia 11, né? São 15 dias a contar de ontem. Não, peraí, qual é o dia? Eu acho que é 15 dias quando entrega, professor. Entregar eles, aí eles têm 15 dias para retornar a correção.
Não, 15 dias corridos, desde ontem, eles mandaram ontem, então vai até o dia 17. Ah, para a gente enviar para eles. Aí é o seguinte, ó. Boa tarde, segue o parecer avaliado. As observações apontadas deverão ser incorporadas para que o projeto possa ser reapresentado ao comitê científico através do e-mail, tarará. Para reavaliação no prazo de 15 dias corridos, será necessário anexar esse parecer, o trabalho em formato Word, com as devidas correções e o protocolo de reavaliação em anexo que eu tenho que assinar, e vocês também, né? Pronto, é 15 dias corridos de ontem, ou seja, vai até dia 17. E ainda tem que preencher aquele outro negocinho, né? Que é O formulário É. de reavaliação que eles mandaram. Aí eu preencho, tranquilo. É bom vocês fazerem, daqui para o final da semana que vem vocês me mandam, eu dou uma correção e aí reencaminha. Eu acho que a gente manda antes de terminar essa próxima semana agora. Porque tem que mandar logo, porque eu tô com medo do prazo do início em si, que é dia 11 de outubro. E dia 16 eu tenho uma banca de mestrado, inclusive tem 120 páginas da banca, que é do convênio da ACES com a 16 de outubro? Não, 16 de setembro. Pronto. Então... Aí, semana que vem, no final de semana, provavelmente eu vou corrigir o de vocês, já vou deixar reservado para corrigir o de vocês e corrigir a dissertação do rapaz. Tá certo. Tá certo, Letícia? Pronto, é tranquilo. Então, qualquer dúvida, entre em contato. Certo, professor. E eu vou fazer aquele resumo, se der tempo, né? Eu mando para você corrigir. Pode mandar. Resumo de uma lauda. Certo, ok. Obrigado, viu? Obrigado também. Eu mando uma mensagem no e-mail. Tá certo. Tchau. Tchau.